Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do jornal Enem, do Dominantes Online. Aqui é o professor Sandro Massarani e nós escolhemos algumas das principais notícias dos últimos dias que podem aparecer na prova do Enem ou nos vestibulares em geral. É importante que vocês assistam também os episódios anteriores, pois muito do que está acontecendo já foi analisado previamente. E é sempre importante lembrar que muitas das notícias que fervilham nos meios de comunicação, principalmente aquelas envolvendo a política nacional do dia a dia, não costumam cair na prova. Aqui nós vamos focar em assuntos que podem aparecer nas provas ou que já caíram em algum momento e podem ressurgir. Lógico, caso alguma notícia da política nacional, já vimos aqui algumas vezes, tenha relevância para assuntos de prova, nós vamos tratar. Bem, separamos 5 notícias para o episódio de hoje. Vamos lá. A primeira, Israel comemora 75 anos da sua independência, da criação, do surgimento do Estado de Israel. Então, Israel comemorou seu aniversário de 75 anos de independência, no dia 25 de abril, com uma cerimônia festiva, mas também protestos. A gente já viu isso, vamos falar novamente um pouco, em Jerusalém. O país foi estabelecido em 1948 como uma pátria para o povo judeu, após séculos de perseguição e os horrores do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Desde então, tem enfrentado inúmeras guerras e conflitos com seus vizinhos árabes e os palestinos. Apesar desses desafios, Israel se tornou uma potência militar e econômica regional, com uma vibrante cultura e uma sociedade diversificada e democrática. Então, Israel é tida como uma das principais democracias de todo o Oriente, principalmente pois em volta de Israel nós temos uma série de governos ditatoriais. O que é para a gente ficar de olho, pessoal, nessa independência de Israel nos 75 anos? Que cai bastante nas provas. É obrigatório esse assunto. Questões sobre a formação do Estado de Israel, sua disputa com os palestinos, vamos ver isso já já, e seus principais conflitos, como a Guerra dos 6 Dias. É importante, antes de a gente analisar alguns dos principais pontos da história de Israel, que Israel passa por um momento muito turbulento, político, um momento político interno muito turbulento, onde o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele quer limitar o poder, já vimos isso aqui no episódio anterior, quer limitar o poder da Suprema Corte de Israel, fazendo com que o legislativo possa vetar medidas da Suprema Corte com uma maioria simples de voto. Então isso tem levado milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas. Então foi uma independência, a comemoração da independência de Israel, com certeza com muito orgulho, mas também com muito protesto, como a gente pode inclusive perceber na imagem. O que está escrito em hebraico no cartaz, você destruiu o país, referência então ao primeiro-ministro. Bem, o que pode aparecer na prova? Coloquei aqui, pessoal, os principais pontos. Não esqueçam, assistam nossa aula de Oriente Médio, na lista que temos de história, falamos também do Oriente Médio em geografia, temos toda a matéria aí nas listas no nosso canal. Isso é muito importante que vocês saibam. Aqui só vou falar bem de forma sucinta para dar um panorama. Então, em 1947, que é o que nós temos aí no primeiro gráfico, deixa eu botar aqui um ponteiro vermelho. No primeiro gráfico, nós temos aqui a presença judaica muito pequena até 1947, e a presença, então, em amarelo, dos palestinos, dos árabes palestinos. Em 47, a ONU vai propor, aí a gente chega aqui no segundo gráfico, um plano de partilha, onde ficaria em torno de 56, 57% para os judeus e 43% a 44% para os árabes, com Jerusalém sob controle internacional. Só que os árabes vão rejeitar a partilha da ONU. E aí nós vamos ter, então, em 14 de maio de 48, os britânicos que estavam ocupando o local vão se retirar, sabiam que ali tinha muita tensão, os britânicos, pós-Segunda Guerra Mundial, muito abalados, não tinham condições de manter nenhum controle sobre a Palestina, eles vão se retirar. E nós temos em 14 de maio a criação de Israel. Lembrando, Israel utiliza o calendário judaico, e a independência é comemorada no 5º dia do mês de Liar, que em 1948 foi 14 de maio, um calendário que utiliza características lunares. E em 2023 aqui caiu 25 de abril. Então, em 48 foi 14 de maio, a independência de Israel.
E aí nós vamos ter um conflito muito forte, que é a Guerra de Independência, onde os exércitos árabes vão invadir Israel, mas são expulsos. E aí Israel vai crescer 75%, é o terceiro gráfico aqui. Não existe mais o Estado, então, palestino, Estado árabe palestino, com a Guerra de Independência de Israel. E nós vamos ter a faixa de Gaza vai ser incorporada, então, pelo Egito, e a Cisjordânia e Jerusalém Oriental vão ser anexados pela Jordânia. Então, quando os árabes palestinos eles falam que querem um Estado palestino, porque na partilha original da ONU havia esse Estado, e depois dos conflitos esse Estado vai desaparecer. E aí nós vamos ter, então Israel cresce muito, logo após a sua independência. Com muito apoio ocidental, Israel é vista como os principais aliados do Ocidente, né, mais no contexto de Guerra Fria, uma democracia ali no Oriente Médio. Então vai ter muito apoio dos Estados Unidos, muito apoio da Europa Ocidental. Em 1967, a gente tem uma guerra muito importante, que o Enem já cobrou, a Guerra dos 6 Dias, onde Israel vence outro conflito entre Israel e nações árabes. Israel vence os árabes e vai ocupar a faixa de Gaza, a península do Sinai no Egito e as colinas de Golan na Síria, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Ele vai gerar um movimento gigantesco de refugiados, mais de 500 mil. Então Israel vai crescer ainda mais e vai ocupar territórios importantíssimos com a Guerra dos 6 Dias. Em 1973, nós temos a Guerra do Yom Kippur, do Dia do Perdão, feriado judaico, que vai gerar a crise do petróleo. Isso também pode aparecer em prova. Mas não vamos ter modificações territoriais aqui com a Guerra do Yom Kippur. Em 1990, Israel vai devolver, contrato final da década de 70, início da década de 80, Israel devolve a Península do Sinai para o Egito, no acordo de Camp David, intermediado pelos Estados Unidos. E aí, em 1993, nós vamos ter o famoso Acordo de Paz de Oslo, intermediado por outro presidente americano, agora o Bill Clinton, que estabelece a criação da Autoridade Nacional Palestina para governar a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E aí nós vamos ter que a situação atual aqui, onde nós temos as colinas de Golan continuam ocupadas. Israel não vai devolver as colinas de Golan, nem Jerusalém. Dos territórios que ela vai conquistar na Guerra dos 6 Dias, as colinas de Golan, Israel não vai devolver, nem Jerusalém. A Cisjordânia, então, é importante isso, porque a Cisjordânia ela vai ter o governo, na teoria, palestino, mas Israel começa a ocupar a Cisjordânia. Nós temos comunidades judaicas já há anos ocupando a Cisjordânia. Também Israel quer fazer a construção de um muro, faz a construção de um muro na Cisjordânia. Então a Cisjordânia ela tem um controle forte também de Israel, não é totalmente controlado, longe disso, pelos palestinos, como a gente vê aqui no gráfico. E a faixa de Gaza ela é bem isolada, nós temos ali uma população considerável, há muita crítica em relação às condições que as pessoas vivem na faixa de Gaza, que ela então tem um controle palestino, por causa do Acordo de Paz de Oslo. Então isso é importante, isso pode cair em prova, essa questão territorial, do crescimento de Israel, questão do Estado palestino, do reconhecimento do Estado palestino na ONU como um Estado observador, mas não tem direito a voto. Qual seria a solução para isso? 2 estados ou um estado com uma binacionalidade? Então isso vem sendo discutido e a presença constante em provas. Então, nossa primeira notícia de hoje, pessoal, bem importante, Israel, 75 anos. É um grande feito para uma nação que vai surgir dos escombros aí da Segunda Guerra Mundial. O movimento sionista para a criação de Israel vai se fortalecer no final do século XIX, mas a Segunda Guerra Mundial acelera o processo. Bem, então vamos para a nossa segunda notícia, Portugal e as desculpas pela escravidão. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse no final de abril, durante a passagem do presidente Lula no país, que sua nação deveria, abre aspas, pedir desculpas e assumir a responsabilidade, fecha aspas, por seu papel no tráfico transatlântico de escravos. É a primeira vez que um líder português sugere tal pedido de desculpas nacional. Ele também disse que a colonização do Brasil teve fatores positivos, como a difusão da língua e da cultura portuguesa. Então, pessoal, Portugal nunca teve uma posição muito enfática falando sobre o passado de escravidão. Então, procura muitas vezes não é minimizar o fato, mas não tem, assim, nunca enfrentou, vamos dizer assim, de forma mais aberta
a tragédia que foi a escravidão. Milhões e milhões de pessoas cruzaram aí, muitas morreram no caminho, cruzaram o Oceano Atlântico para chegar nas Américas. E Portugal teve papel fundamental no tráfico de escravos. Então, pela primeira vez, nós tivemos aí uma sugestão, repare que nem é um pedido de desculpas, é uma sugestão que o presidente português fez, lembrando que o presidente de Portugal ele não tem muitos poderes, Portugal ele é uma república parlamentarista, então nós temos a figura do primeiro-ministro português, do parlamento português, que tem mais poder político. O presidente é uma figura simbólica quase. Então, isso é importante, pode vir no enunciado de uma questão. E o que é para a gente ficar de olho? Questões sobre o papel da escravidão na formação social do Brasil, que isso é obrigatório. Às vezes caem 2 até 3 questões sobre escravidão na prova do Enem, na prova de humanas. Então, eu acho que seria uma ótima introdução, uma questão, esse texto, falando então da questão da escravidão, de como Portugal, muitas nações geralmente elas procuram minimizar um passado. O Japão faz isso com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Alemanha não. A Alemanha ela enfrentou abertamente a questão do nazismo na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra. A Alemanha reconhece todas as atrocidades do nazismo e procura enfrentar abertamente esse episódio nefasto da sua história. Mas muitas nações procuram minimizar. Então, Portugal, de repente, com essa sugestão do presidente, Portugal vai assumir uma posição um pouco mais enfática em relação a isso. Vamos para a próxima notícia, falando novamente um pouquinho da guerra da Ucrânia, mas mais que isso, novamente a China sendo assertiva. Xi Jinping, presidente chinês, conversa com Zelensky. O presidente chinês Xi Jinping falou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por telefone pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os dois líderes discutiram a situação na Ucrânia e as perspectivas de uma solução pacífica para a crise. A China tem mantido uma postura neutra no conflito, pedindo moderação e diálogo entre todas as partes, mas também reconhece as preocupações de segurança legítimas, entre aspas, de todos os países, e também acusou, vou explicar as aspas, e também acusou a OTAN e os Estados Unidos de alimentar a tensão. Na verdade, aqui, o que é para a gente ficar de olho? O crescimento do papel diplomático da China. A gente tem falado sobre isso em vários episódios. Inclusive a China intermediando a aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. Assim como a importância econômica da China, a famosa nova rota da seda, onde investimentos gigantescos em infraestrutura, inicialmente era para direção Europa, mas a China já amplia para outros continentes também. E a China é a principal parceira comercial da Rússia, e ela também faz muito negócio com a Ucrânia. É interessante que a China, então, adota essa postura neutra, mas ela critica também o Ocidente, por isso as aspas ali. Quando a China fala que está preocupada com a segurança legítima de todos os países, ela também está falando que está preocupada com a segurança da Rússia. Também fala isso, dá a entender. E vai acusar os Estados Unidos e a OTAN de colocarem lenha na fogueira, vamos dizer assim. Então a China, ela agora deu a entender com essa reunião que está procurando uma postura assim, bem neutra, mas ainda um pouco de mistério, vamos dizer assim. Então, pois tem momentos que a China fica um pouco mais próxima ali da Rússia. Eu acho que a China procura aí, eu penso que procura seus próprios interesses dentro desse conflito. Então é uma notícia que envolve a guerra da Ucrânia e envolve também essa posição mais enfática da China, nessa posição que a China nos últimos anos, que a China vem crescendo economicamente já há um certo tempo. Só que diplomaticamente a China ainda não tinha se lançado, vamos dizer assim, em relação a outras nações de forma mais incisiva, que é o que ela está fazendo agora. Então a China tem feito nos últimos anos e procurando diplomaticamente ser mais forte. E eu acho que na guerra da Ucrânia ela está demonstrando isso. Então vamos para a próxima notícia. Papa permite voto de mulheres. O Papa Francisco decidiu dar a 5 irmãs religiosas o direito de voto em uma próxima reunião de bispos em outubro.
uma decisão histórica que reflete sua posição de dar às mulheres maiores responsabilidades de tomada de decisão na Igreja Católica. A reunião, conhecida como Sínodo, antes permitia apenas que bispos votassem propostas e recomendações específicas, que são então apresentadas ao Papa como sugestões. O Sínodo acontecerá em Roma entre 9 e 23 de outubro. Então, há uma disputa interna no Vaticano, isso é muito evidente, entre uma corrente, que o Papa Francisco faz parte, que quer flexibilizar a Igreja Católica, e por isso 5 irmãs religiosas vão ter direito a voto no Sínodo. Lembrando, pessoal, o Sínodo, onde nós temos aí diversos bispos e outros membros votando, é para mostrar sugestões ao Papa. O Papa não precisa acatar nenhuma sugestão dessa, ele pode... O Papa é a autoridade suprema, a Igreja Católica, a autoridade suprema do Vaticano, então é um órgão de consulta. Mas o fato de termos mulheres com poder de voto, antes elas até participavam do sínodo, mas observando, né, não tendo poder de voto. Então, é uma força, né, que as mulheres vêm conseguindo dentro da igreja e tem o apoio do Papa Francisco. Mas há correntes no Vaticano, né, então são movimentos políticos internos, e a gente só vai realmente saber se essa corrente de flexibilizar a igreja e ter maior participação das mulheres vai se firmar nos anos posteriores, né, nos próximos papas, isso porque na Igreja Católica as mudanças elas são muito graduais. O que é para a gente ficar de olho? O crescimento do número de evangélicos frente aos católicos no Brasil. Então, muitos vão argumentar, e de certa forma tem um fundamento, de que o Papa ele quer flexibilizar a Igreja Católica para poder acompanhar o crescimento, né, de outras, aí nesse caso, de uma outra parte do cristianismo, né, as religiões protestantes, também vem crescendo, e o Islã, o crescimento do Islã, muito acelerado, inclusive. E no Brasil, trouxe um gráfico para a gente ver aqui o aumento do número, então, de neopentecostais, de evangélicos, né, vem crescendo rapidamente. E a busca da Igreja Católica, então, em flexibilizar suas regras. Ela fez isso no Concílio Vaticano II, isso pode cair na prova, entre 1962 e 65, onde, inclusive, né, houve a permissão de fazer missas, rezar missas em língua vernacular, não no latim. As missas eram rezadas todas em latim. E aí houve a permissão, então também foi um concílio, uma reunião aí, né, para poder flexibilizar, trazer maior força a grupos, por exemplo, de leigos, que não são necessariamente membros do clero, mas terem maior participação na igreja. Porque muitas vezes são esses fiéis que expandem a igreja. Tem aí conseguem fazer a expansão da igreja, e não são necessariamente membros oficiais do clero. Trouxe aqui 2 gráficos para a gente, um mostrando de 1910 a 2010 o percentual católico da população por região. A religião católica ela cresce, mas cresce em torno de 1,5%, 1,6% ao ano. Então, vem crescendo, mas a questão não é o crescimento percentual. A questão que a gente vai ver aqui no gráfico é que a Igreja Católica ela vem declinando nos seus locais tradicionais, né, na Europa e na América Latina. Lembrando que o Brasil é o país com o maior número de católicos do mundo. A América Latina é o continente, Brasil, né, México. A América Latina é o continente que tem o maior número de católicos do mundo. Então a gente observa aqui no gráfico, Ásia-Pacífico houve um crescimento de 1% da população católica para 3%. Na Europa um declínio, 44% para 35%. Na América Latina e Caribe, 90% em 1910 para 72% em 2010. Oriente Médio 3 para 2. E aí há um crescimento na América do Norte, tá? Que aí a América do Norte também engloba o México. Teria que ver onde que o México, se o México fica nos dois. Porque México é América do Norte e México é América Latina. Tá? E a África subsaariana. Olha o crescimento na África subsaariana, a chamada África Negra, de 1% a 21%. Então, o que a gente tem que analisar desse gráfico? Nos locais estabelecidos do catolicismo, Europa e América Latina, está tendo uma redução no número de católicos. E houve a expansão aí na África subsaariana. Isso aí é bem importante a gente analisar. E lembrando que o Islã também cresce muito na África subsaariana.
né, de forma aceleradíssima. E a transição religiosa no Brasil, de 1940 até a projeção para 2032. Temos aí em azul os católicos, em laranja os evangélicos, e a gente observa então que os católicos em 1940 correspondiam a 95% da população, se identificava como católica, e vem declinando. E aí a projeção para 2032 é que os neopentecostais evangélicos ultrapassem o número de católicos. É a mudança que a gente vem observando no dia a dia, isso é bem evidente nos últimos anos, tem influência no cotidiano, tem influência na política. Quais são algumas dessas razões? Isso já apareceu na prova, eu lembro inclusive de uma questão da prova da UERJ falando um pouco disso. Dentre as principais razões, por exemplo, a Igreja Católica ela é muito, entre aspas, lenta, muito centralizada, muito burocrática. Então, há uma crítica que ela não acompanha as mudanças da sociedade. Acabamos de ver, estamos falando da notícia, o Papa permitindo votos de mulheres, teve o Concílio Vaticano lá, mais de 50 anos atrás, praticamente mais de 50 anos. Então, a Igreja católica é muito criticada por ser lenta e ter o poder muito centralizado. Já a Igreja evangélica, neopentecostal, ela é bem descentralizada, não tem uma liderança só, são várias, está mais presente no dia a dia. A gente vê aí surgimento de igrejas evangélicas de uma forma muito acelerada, que na Igreja Católica não acontece, porque não tem como. Geralmente, a construção de uma igreja católica é um processo assim, mais grandioso. Então, a Igreja Evangélica tem estado muito mais próxima do dia a dia, e a Igreja Católica muito lenta e centralizada. E temos o uso dos meios de comunicação, que a Igreja Católica utiliza, mas de uma forma muito menos acelerada que a Igreja Evangélica. Então nós temos os neopentecostais, os evangélicos, utilizando com grande eficiência meios de comunicação, canais de televisão há anos. Os programas das igrejas evangélicas têm audiência, tem espaço nos canais de televisão, tem nos meios de comunicação, nos rádios, nas rádios também. Então, são algumas razões interessantes. A Igreja Católica pouco flexível, centralizada, burocrática, e as igrejas evangélicas descentralizadas, mais próximas de um cotidiano, utilizando de forma mais efetiva os meios de comunicação de massa. Isso pode aparecer sim na prova, pessoal. Fiquem atentos, eu acho importante também num tema de redação, ok? E vamos para a última notícia do episódio, o fim do jornal impresso mais antigo. O Wiener Zeitung, jornal estatal austríaco publicado desde 1703, encerrará sua edição impressa diária a partir de 1º de julho, após uma decisão do parlamento do país. Ele produzirá apenas um mínimo de 10 edições impressas por ano, dependendo dos fundos disponíveis, e continuará existindo online. O governo argumentou que o papel do jornal como diário oficial da República era ultrapassado e oneroso, muito gasto. O jornal relatou fatos como os concertos de Mozart, a queda do Império Habsburgo e as 2 guerras mundiais. O que é para a gente ficar de olho com essa notícia, pessoal? Questões e temas de redação sobre a mudança das formas de criação e absorção de conteúdo proporcionadas pelo avanço da comunicação digital. Pouquíssimas pessoas, houve um declínio gigantesco de pessoas comprando jornais impressos, revistas impressas muitas vezes. Então houve livros oscila, porque livros até aumenta a venda de livros físicos. Em determinados momentos, o livro físico aumenta a venda. Isso é interessante, diferente do jornal impresso. Então, em alguns países, nós vamos ter, a gente já vai observar a maior venda de livros físicos impulsionada pela comunicação digital. Como os influencers digitais, mostrando, falando sobre algum livro, então dando visibilidade àquele livro, as pessoas indo comprar o livro físico e não comprar o livro digital. Isso é interessante, a gente falar do livro. Mas aqui no jornal houve realmente um declínio por causa da comodidade de você acessar as notícias pelo smartphone, por exemplo. E aí nós vamos ter um jornal estatal, o governo austríaco então tem gastos com o jornal, e ele preferiu então acabar com a tiragem diária do jornal e, de acordo com os fundos, fazer algumas edições impressas. Então isso é importante, a gente pode usar inclusive essa notícia,
caso caia um tema de redação sobre novas formas de comunicação, que é um assunto muito comum. Bem, mais uma vez, obrigado por estarem conosco aqui nesse episódio. Lembrando que nós temos todo o conteúdo do Enem e dos vestibulares no nosso canal. Os slides do jornal estão em PDF, no link que está aí na tela e na descrição, assim como os materiais também das nossas aulas ao vivo, são de segundas às sextas. É sempre importante estar com vocês nessa conversa. Vamos juntos, para todos conseguirem esse grande objetivo, que é a aprovação em uma universidade de qualidade. É sempre um enorme prazer estar com vocês. Bons estudos e até a próxima!